Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pastor Gilvan Rodrigues. Eu quero gravar este áudio porque estou ficando incomodado com essas profecias tão tristes, somente profecias contra o Brasil, coisas terríveis que vão acontecer. E isso tem me deixado a pensar, por que no governo do PT, quando houve a maior roubalheira da história desse país, como o Mensalão, Petrolão e tantas outras coisas, a saúde foi esfacelada e tantas outras coisas mais que aconteceram, que causaram vergonha, não somente para nós aqui no Brasil, mas até fora do Brasil. Nunca se levantou alguém para profetizar contra o governo de Lula, o governo de Dilma, que foi um desastre para a nossa nação. E agora no governo de Bolsonaro, que não rouba e não deixa ninguém roubar, até agora nenhum escândalo. Esses profetas estão aí se levantando com profetadas. Todo dia é alguém nas redes sociais profetizando uma catástrofe contra o Brasil, que eu não acredito, porque a palavra de Deus nos diz, lá em Gênesis capítulo 12, Deus disse a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O governo do PT e todo o governo comunista é contra Israel. É inimigo de Israel. E o governo de Bolsonaro é um governo amigo de Israel. Portanto, está debaixo da promessa de Deus de que será abençoado. E, no entanto, essas pessoas agora estão só profetizando o caos, a desgraça, se aproveitando desse momento terrível que não é o Brasil. A Covid não é uma doença, um mal brasileiro. Atingiu o mundo todo. E essas pessoas ficam, às vezes até indo para Brasília e profetizando para o presidente da República. E cada dia é coisa mais triste, que vai ser coberto por água os estados do Nordeste e tantas outras profecias aí, que eu digo com toda sinceridade, não é de Deus. Não é de Deus. Deus ama esta nação. O Brasil já esteve para cair nas mãos dos comunistas em 64, e o povo de Deus dobrou os joelhos, orou, e Deus não permitiu que o Brasil se tornasse um país comunista. E por que tantas profecias, com tanta desgraça para um país como o Brasil, que tem as maiores igrejas do mundo? Eu digo isso porque eu viajo o Brasil e viajo o mundo. E as igrejas do Brasil são igrejas abençoadas. O Brasil é um país onde você abre um trabalho hoje, com pouco tempo está grande, floresce. Há uma grande aceitação ao evangelho aqui no Brasil. Mas existem essas pessoas que estão aí se aproveitando, né, e profetizando, e as profecias não estão acontecendo. É pena porque há pessoas que ainda acreditam nessas meninices, nesses profetas, né, que ficam aí dando profetadas para aparecer nas redes sociais, falando o que Deus não mandou falar. Porque o que Deus manda falar, se cumpre. E o que Deus não manda, não se cumpre. Há pessoas que estão aí dando profecias da mente, do coração, e não vindas da parte de Deus. Eu peço aos irmãos que não acreditem nesses profetas, porque não são de Deus. E a palavra de Deus diz assim: não descreta todo espírito. Provai se os espíritos são de Deus.
E a Bíblia diz mais assim, Paulo doutrinando os crentes lá de Corinto, ele disse que nós devemos julgar a profecia. Porque às vezes a pessoa ela é levada pelos seus sentimentos e acaba falando coisas em nome de Deus, que é um pecado muito grande. E vai pagar caro aqueles que têm se levantado e dizem assim, diz o Senhor, e falam uma mentira. É só maldição sobre o Brasil. O Brasil, meus irmãos, é um país abençoado por Deus. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Deus tem um plano para esta grande nação. E eu, como um homem de Deus que sou, eu posso dizer para os irmãos que o Brasil é o primeiro país na fila diante do trono de Deus para experimentar um grande avivamento espiritual. Eu estive uma certa ocasião na Espanha, lá em Madrid, e um pastor que me recebeu lá no aeroporto, um venezuelano, aliás, um cubano, ele disse, peça oração por nós lá no Brasil, porque nós queremos que o Brasil vai ser o maior celeiro de missionários do mundo. E eu creio também, o Brasil vai mandar muita gente ainda para o exterior, para países que o evangelho ainda nem chegou. Então, meus amados irmãos, não vamos ficar assustados com essas profetadas, não. Vamos crer que esta nuvem negra vai passar. Eu tenho orado a Deus nas minhas humildes orações, pela madrugada, durante o dia, pedindo a Deus que Ele ordene ao anjo, o anjo da morte, que coloca a espada na bainha. Por que o anjo da morte? Porque o anjo da morte foi aquele que passou lá pelo Egito. E aquele anjo que Davi viu, quando ele foi levantar um altar na eira de Ornã, que Deus mandou, ele levantou a vista e viu um anjo com a espada na mão para destruir Jerusalém. E Davi, que é um homem muito sincero, que é uma das virtudes do ser humano, e uma das coisas que Deus se agrada na vida do crente é sinceridade. Davi disse para Deus, Senhor, fui eu que pequei, não foram essas ovelhas. E Deus, vendo a sinceridade de Davi, mandou o anjo colocar a espada na bainha e a peste cessou. É isso que Deus vai fazer. As pessoas estão aí, né, falando coisas absurdas, mas no tempo de Deus, meus irmãos, essa pandemia vai passar. E só Deus é que vai fazer com que isso aconteça. Só Ele, porque Ele está no controle de tudo. Deus é soberano. O controle nunca sai das suas mãos. E no tempo determinado por Ele, vai passar. Agora, saiba de uma coisa. Isso não está acontecendo em vão, não é obra do acaso, não. Não, senhores. Isso aqui é o juízo de Deus contra essa nação ímpia, perversa. Esse povo que se esqueceu de Deus, que vive aí zombando de Deus. Vocês viram na televisão, não viram? O que aconteceu no carnaval de 2019? Aquela cena terrível daquela escola de samba que colocou aqueles dois personagens na Sapucaí, um representando Satanás e outro Jesus, e Satanás arrastando Jesus pelo asfalto da Sapucaí, a avenida da Sapucaí, né, derrotando Jesus, e o povo aplaudindo. O que é que querem? Querem o quê? Deus é amor, mas Deus é justiça. A Bíblia diz que a justiça e o juízo são as bases do trono de Deus. Então eles ficam fazendo essas coisas, uma aberração dessa, porque todo mundo sabe, até Satanás sabe, que ele foi derrotado. Jesus foi o grande vencedor daquela batalha no Gólgota. Quando Jesus disse, está consumado, o inferno todo foi abalado. Satanás caiu por terra derrotado. E não somente ele, a Bíblia diz que Jesus aniquilou os principados e potestades, os expôs publicamente
e triunfou sobre eles na cruz. Para mim, um dos textos mais lindos da Bíblia é Apocalipse capítulo 5, quando João diz: eu olhei e vi um que estava sentado no trono. Ele tinha na sua destra um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E João disse que viu um anjo forte, porque Deus não tem anjo fraco.